Os intraterrenos e a transição planetária. Esse é o tema de hoje com Emanuel Sanches. Diga-me lá, conte-me tudo e não me esconda nada. Estamos de volta com mais uma live pela plataforma YouTube. Ontem eu ganhei de presente este vinil que eu já mostrei para vocês. Foi o meu primeiro presente de aniversário. Biquíni Cavadão, que tem Zé Ninguém, Vento Ventania. Eu estava esperando por esse vinil já há algum tempo, ainda bem que me deram de presente. Que legal, hein? E também acabo de ganhar de presente de aniversário aqui um super sticker. Gratidão, querida Claire, Pandeirinho da Sorte, para agradecer. A Nayene também tornou-se membro do canal. Aceito como presente de aniversário, ajudar o nosso canal. Valeu, Nayene. Quem mais? Márcio Siqueira, outro presente de aniversário do Márcio Siqueira, tornou-se membro do canal. Gratidão, Márcio, por nos ajudar. Se você quiser fazer um presente de aniversário para o Flávio Vale, dá tempo, torne-se membro do canal. Super chat, super sticker, vai impulsionar o nosso programa e fazer com que o canal tenha mais relevância aqui na plataforma. Já vamos chamar o nosso convidado, eu não sei se ele está na Terra, vamos saber agora. Alô, Emanuel, você está na Terra agora? Tem alguma nave por aí? Boa noite a você, aos ouvintes. Estamos numa nave circulando aqui perto da Terra. Eu estou viajando pelo universo a 108 mil quilômetros. Maravilha, na nossa nave Terra, né? Isso aí. Oi, Emanuel, então hoje nós vamos falar sobre os intraterrenos e a transição planetária. Quer dizer que eles estão ligados com a transição, os nossos irmãozinhos intraterrenos? Com certeza, existe toda uma fraternidade, um conjunto de seres envolvido em todo esse processo, e é tão importante que não é só intraterrenos, né? Temos extraterrestres, temos gente aqui da própria Terra envolvido nesse grande projeto aí. É maravilhoso poder estar podendo fazer parte disso hoje, né? Olha o Ronaldo, ele disse, parabéns, meu caro, muitos anos e muitas lives, agora você fez 30, né? Não, continuo com 29. Eu faço 29 todo ano, eu congelei no tempo com essa idade. Pronto, eu já vim para a Terra, eu não nasci aqui, eu vim de nave com 29 e permanecerei, estou congelado aqui na matéria. Ô, Emanuel, você escutou aquela notícia do Pentágono que foi divulgado em todos os portais de notícias, de que começou dia 25, de que os objetos voadores não identificados, que agora tem outro nome, você sabe qual é, eles não negam, ou seja, eles sabem de toda a verdade, mas não vão abrir assim o bico de uma vez, porque senão, olha, vai ser complicado as pessoas aceitarem que não estamos sós no universo. Então eles deram um jeitinho de divulgar a notícia meio que em cima do muro. Olha, nós não batemos o martelo que não seja, mas também não podemos afirmar que é extraterrestre e tal, ou seja, fizeram politicamente uma coisa que é ficar isento do negócio, da responsabilidade. Antes de você comentar, a Rosália Zaira, ela fez aqui um apoio. Parabéns, Flávio, pelo aniversário, muitas bênçãos no seu dia. Olha que presentão, um superchat generoso aqui da Rosália Zaira. Gratidão, querida, pela tua ajuda. E aí, como que você recebeu essa notícia do Pentágono? Antes de mais nada, uma notícia mais importante, né? O parabéns para você, meu grande irmão de caminhada. Acho que essa notícia é a mais importante do dia, para mim, pelo menos, né? Saber que um grande amigo de caminho, um batalhador, semeador de consciências, fantástico, né? Que está aí, o Flávio Vale. Eu tenho muito, muito orgulho de poder estar hoje fazendo uma live no dia do teu aniversário. Isso, para mim, eu me sinto honrado estando aqui nesse momento. Que fique gravado isso para você, Flávio. Você sabia que essa live aqui eu tinha deixado sem live, não era para acontecer. Mas aí eu pensei, sabe de uma coisa? Nada melhor do que Emanuel Sanches no dia do meu aniversário. Vou ficar contente. Será outro presente para mim. Você aqui conosco é o melhor presente que eu poderia ganhar no dia de hoje. Continue. Fico feliz. Obrigado, Flávio.
Bem, essas divulgações aí, que nem agora do Pentágono, né, que era uma promessa de que iriam abrir os arquivos e tal, a gente já sabe, isso já é uma coisa antiga, que eles vão continuar empurrando com a barriga o negócio e não vão assumir abertamente. Então, já era esperado que fosse dessa forma. Lógico, a mídia cria toda uma mística, todo um mistério para atrair as pessoas para esse momento. Mas, devido à situação que nós vivemos já há mais de 50 anos dentro da ufologia, sempre está sendo omitida essa informação e nunca aceita abertamente, vai continuar assim por muito tempo. Né? Eles têm contato, sabem desses seres, já sofreram pressões desses seres sobre certas atitudes, não só os Estados Unidos, como a União Soviética, a própria China, os 3 que são muito visados em aparições de UFOs, justamente para mostrar que tem algo mais, para pressionar essas pessoas a não tomarem atitudes equivocadas, como criarem guerras muito grandes e tudo mais. Agora, eles assumirem publicamente isso, não vai ser tão simples assim, não. Eu não acredito nisso. Emanuel, a Nayene Monteiro nos ajudou aqui, pandeirinho da sorte para a Nayene, e ela falou: parabéns, Flávio, gratidão por esse canal maravilhoso que só me faz bem, que Deus te ilumine sempre, assim seja, minha querida, e gratidão pelo teu apoio. Tem mais aqui, hoje, olha aqui, a Karen, Larissa, super sticker da Karen, gratidão, querida. Estou ganhando muito presente hoje aqui. Poxa vida. A Márcia aqui, olha só, rapaz, chuva de superchat hoje aqui. Márcia Bueno, ela disse: feliz ano novo de vida, meu irmão. Gratidão, live top hoje, hein? Gratidão, querida, pelo presente. Olha aí. Vamos nem fazer live, vou só agradecer aqui, ó. O Silvério Marques, ele falou aqui: Flávio, parabéns pelo seu aniversário, muita saúde e paz a você, são nossos votos dele e de sua esposa. Obrigado pelas lives. Eu é que agradeço pela presença de vocês. Se não fosse a galera estar aqui conosco com essa egrégora, porque veja, cada um de vocês é uma luz. Juntos, não é, Emanuel? Juntos nós nos tornamos uma egrégora de luz aqui forte, capaz de fazer grandes coisas. E que bom que vocês estão conosco. Silvério, valeu a todos vocês que nos ajudaram aqui. Emanuel, então, hoje temos esse tema. Antes de começar, você sabe que a internet é assim, sempre tem gente nova. Quem é Emanuel Sanches? O que você faz da vida para as pessoas que são novas te conhecerem melhor? Então, eu me chamo Emanuel Sanches, sou professor, estou professor, engenheiro agrônomo, atuo nas duas áreas, como professor e como engenheiro agrônomo, e como produtor rural também. E eu resido num sítio em área rural do estado do Paraná, onde nós temos um ashram. Ashram, para quem não sabe, é um local onde se trabalham temas ligados ao autoconhecimento. Então, aqui nós trabalhamos com cursos, treinamentos na área da espiritualidade, do yoga, da própria ufologia, contato extraterrestre e tudo mais, desde o ano de 1999. Então, faz bastante tempo que nós estamos nesse mesmo local desenvolvendo esse trabalho e, durante vários anos, participei de muitos congressos, principalmente ligado à nova consciência, à ufologia, tendo representado até em congressos internacionais. E de uns tempos para cá, de uns 15 anos para cá, eu comecei a me afastar de congressos, de grandes eventos e tal, e trabalhar mais com grupos mais focados, mais reservados e que fazem as coisas acontecerem. Então, esse é Emanuel Sanches hoje, uma pessoa que se realizou dentro dessa atividade ligada à espiritualidade e o contato extraterrestre e intraterreno também, né? Agradecendo a Odete Alves Martins, ela disse: muita luz, proteção e paz para você, parabéns. Valeu. E vamos ver aqui, tem mais um agradecimento. Vou conferir aqui antes de nós começarmos. Não quero esquecer de agradecer ninguém que deu os presentes aqui em superchat, super sticker, tornando-se membro do canal. Sandrelli Santos, gratidão, disse: parabéns pelo programa, já recebi mensagem dizendo que eles estavam embaixo da terra, não era para olhar
tanto para o céu. Olha aí. Muito bom, muito bom. É. Então, gente, o tema escolhido já teria sido há um mês e pouco atrás, esse tema, né, dos intraterrenos, e aí tivemos problema de internet, vocês devem lembrar, e acabou não acontecendo aquela live. Então a gente conseguiu remarcar, o Flávio remarcou para essa data, que eu fico muito honrado de estar aqui no aniversário dele, é um grande amigo, e é com muita satisfação que eu estou participando aqui hoje e podendo compartilhar alguma coisa que é importante para todos nós, que é esse momento planetário e as relações que nós temos com vários seres de vários níveis e que atuam nessa dimensão e em outras diretamente nas nossas vidas. Então, como eu já tenho tratado nas lives aqui no Flávio Vale, eu desenvolvo trabalhos com projeção da consciência, com projeções espontâneas do corpo físico desde a infância. E começou como criança, com aquelas paralisias, né, do corpo físico e tal, e com o tempo eu fui dominando e conhecendo essa técnica, e era uma época dos anos 68, 67, 69, não tinha muita informação sobre isso. Então a internet não existia, livro, para você achar livro era uma raridade, então foi uma caminhada difícil no início, mas eu tive um apoio da minha família, e com isso eu fui aprendendo e desenvolvendo habilidades e técnicas para conseguir sobreviver àquelas paralisias e aproveitar aquilo beneficamente. Então, dentro desse processo, dessas projeções, eu fui conhecendo seres, conhecendo pessoas, né? Então, inicialmente eu acreditava que eram pessoas que viviam numa dimensão mais sutil e que, portanto, eram pessoas que faleceram. Então, para mim, eram humanos que faleceram e estavam no mundo dos falecidos. E com o passar do tempo, mesmo na juventude, eu vinha descobrir que não era bem assim. Assim como existiam aqueles que deixaram o corpo físico e estão num plano mais sutil, existem também aqueles que estão projetados nesse plano sutil e estão treinando, trabalhando, dando curso, orientando pessoas, conduzindo pessoas nesse plano mais sutil. E todos encarnados, assim como nós, só que se projetam espontaneamente tendo consciência. Então, eu aprimorei muito essa habilidade, essas técnicas, e todas voltadas ao caminho do autoconhecimento e do aprofundamento da conexão do ser humano com o seu eu, com sua essência, com a sua consciência cósmica. Dentro desse processo, as primeiras experiências mais profundas que eu comecei a ter com pessoas e que fui levado a viver experiências muito contundentes foi justamente com os intraterrenos. Então, as primeiras experiências mais fortes que eu tive com seres e pessoas, inclusive terrestres, que estavam projetadas, nós saímos em grupo, nós tínhamos contatos em grupo, nós nos projetávamos juntos e éramos treinados e levados a viver experiências por determinadas outras pessoas, ou seres, como a gente fala. E começamos a ter experiências muito importantes dentro da Terra, em bolsões enormes que existem dentro do planeta, onde existem civilizações e que compartilham esse mundo conosco. Vamos agradecer aqui o Alf, o ET Imoso. Ele disse aqui, Flávio, todos os dias você nos dá um presente, nos eleva e nos proporciona ensinamentos para a nossa ascensão. Gratidão, Alf, por nos ajudar aqui com um presente de aniversário para o Flávio Vale. Olha, não sei nem o que dizer, viu? O Henrique Silva, parabéns pelo seu aniversário, Flávio, seu trabalho nos ajuda muito nessa jornada, gratidão. Eu agradeço, Henrique, você, olha, é incrível. Gratidão pelo seu apoio. Por favor, Emanuel, continue. Maravilha, né? Que maravilha. Esse pessoal participando, cooperando, isso é muito gratificante, né? Essa semeadura desse trabalho que o Flávio faz, ela é muito edificante. Ela está conduzindo, na realidade está levando muitas pessoas a entender essa multivariedades de caminhos e possibilidades para se desenvolver algo benéfico e positivo nesse mundo, né? E esse é um dos grandes papéis que eu vim a descobrir que esses seres todos estão fazendo aqui, né? Estão em contato e comunicação com as pessoas
justamente para estimular que elas comecem a fazer semeaduras de coisas boas, né? Então, é o que eles chamam normalmente de uma evolução positiva da consciência. É quando nós começamos a trabalhar nossa consciência no sentido de fazer coisas boas e positivas. Começar a não trabalhar mais com coisas depreciativas e sim com coisas edificantes. E através dessa forma, nós vamos moldando de uma maneira mais real e positiva toda a realidade para todos nós. Então, deixa eu baixar aqui, que eu acho que está dando um eco aqui. Não, tá tudo bem. Carla, valeu pelo super sticker, gratidão, querida. Por favor, continue, Emanuel. Então, Flávio, eu vou começar a mostrar os slides, tá? Você põe Tudo na bem. tela para mim? Sim, na hora que você mandar ver aí, eu já vou inserir na tela principal. Vou começar a colocar aqui. Já está aqui, retiros intraterrenos. Beleza. Então, eu queria ilustrar um pouco essa temática, porque ela tem algumas coisas um pouco complexas, e seria bom ter umas imagens para ajudar o entendimento, né? Então, acredito que vai facilitar a nossa troca de informação nesse sentido. Então, o tema são os retiros intraterrenos, que é como nós trabalhamos com essa temática, e os grupos que a gente faz parte e tal, nós chamamos esses locais de retiros. Então, as minhas experiências de projeção extrafísica, elas surgiram espontaneamente, depois foram se aprimorando, e eu fui indo a conhecer, através da projeção, essas outras realidades. E dentre essas outras realidades que foram surgindo, através dessas projeções, que você pode, inclusive, voar, você pode dar rasante em cima do oceano, pode conhecer montanhas, locais diferentes, pode sair para a estratosfera do planeta Terra e ver a Terra como ela é de fato. Você pode fazer muita coisa através da projeção da tua consciência, seja saindo em corpo astral ou mesmo em corpo mental, né? Não precisa ser uma projeção astral propriamente dita. No meu processo inicial era projeção astral mesmo, o meu corpo ficava dormindo, eu ficava inconsciente do corpo, né? E ficava projetado, apenas observando que o corpo estava dormindo. E eu fui levado a ter experiências com vários seres que se apresentavam para mim dessa forma, né? E sempre que se projetava, algum deles aparecia ali. E eram seres maravilhosos, e a grande maioria, sim, Padmasana mesmo, em posição de lótus. Por isso que eu comecei a me envolver na época com o yoga, né? Porque traduzia muito do que eles traziam, eu conseguia decifrar através dos conhecimentos védicos. A partir de que idade, Emanuel, começaram esses fenômenos? Terezinha Noeli, gratidão, querida, valeu. Diga, Emanuel. Então, Flávia, essa parte mais consciente de projeção e contato com esses seres começou ali pelos 16 anos, por aí. Dos 6 anos, 8, que foi o começo do processo, eu simplesmente viajava, eu via cenas, eu via locais e tal, foi uma coisa assim que eu fui treinando, vamos dizer, a técnica, aprimorando. Mas quando eu cheguei nos meus 16, 17 anos, eu comecei a conhecer esses seres que eu quero narrar hoje, né, que faz parte da temática de hoje. Então, eles se apresentavam dessa forma, e através dessas experiências eu fui aprendendo mais profundamente o que era concentração, o que era meditação, o que é ter a mente focada, o que é ter um trabalho em que você não se deixa levar pelas emoções, mas você tem um certo domínio. Todo esse aprendizado, ele levou algum tempo, mas foi muito importante no meu crescimento, né, no meu crescimento pessoal. E comecei a dominar essa técnica junto com eles. Então, fazíamos encontros. Sempre eram feitas projeções em certas horas, um determinado grupo se encontrava num determinado local e esses seres apareciam e nos levavam para assistir palestras, ter aulas, ver determinadas situações, aprender coisas. Inclusive experiências em locais assim, ó, como nós temos retratado no filme Nosso Lar. Então, existem muitas colônias no nível astral superior do planeta Terra que ajudam na cura, no equilíbrio energético das pessoas que passam pela transição do corpo físico. Então, essas colônias existem no planeta inteiro,
podem ser visitadas através de um convite, através de alguém que te leve. Você não pode visitar à toa, né? Você vai ter que ser convidado a conhecer esses locais, e é maravilhoso. Tudo isso é no plano astral, que fique claro. Até que um determinado dia, eles começaram a levar a gente para regiões que não eram aparentemente na superfície ou além da superfície da Terra, mas eram em cavernas. A gente entrava em determinadas cavernas, seja na floresta amazônica, seja no Cerrado brasileiro, ou em outros locais da América do Sul, que foram os que eu visitei, e nós entrávamos mesmo projetados nessas cavernas, passávamos por determinados locais que parecia que a gente estava mergulhado num oceano, assim, você escutava aquele barulho que você sente quando mergulha. Quem já mergulhou no mar, assim, e já ficou vendo os peixes lá embaixo e tal, vai entender o que eu estou falando. Aquele som. Então, ficava um determinado tempo naquele som e você, de repente, já estava em outro local. Então, acabou que eu comecei daí a caminhar por vários locais, explorar cavernas, regiões aí no Brasil. Tem umas fotos meio acabadas aqui, mas a gente estava dentro de uma caverna bem profunda, aqui na Serra da Esperança, no Paraná, onde tive muitos contatos. Aqui no Pico do Papagaio, lá em Minas Gerais, perto da Iroca, Serra do Roncador, onde foi palco da maior parte das experiências que nós tivemos entrando nessas cavernas, nesses locais. E com o passar do tempo, esses seres começaram a se apresentar assim, a formar uma névoa de energia no ambiente onde nós estávamos e aparecerem para nós como projeção holográfica, ou apareciam materializados. Com o tempo nós fomos descobrindo que isso era um equipamento, era um instrumento que eles usavam chamado Chandra, e eles conseguiam vir e estabelecer contato conosco fisicamente. Então, Luciane Bonani Alves, gratidão, querida. Ela disse aqui: este canal nos eleva espiritualmente e abre nossa consciência. Gratidão, querida, pelo teu apoio, pelo presente e pela tua presença sempre aqui conosco. Estamos ouvindo Emanuel Sanches. Então, eu comecei a ver que esses seres que nós encontrávamos em projeção extrafísica, eles começaram a estabelecer contato com a gente a nível físico. Ou seja, eles também estavam projetados e nos levando a viver experiência em determinados locais, ensinando determinadas coisas, orientando. E isso mudou muitos paradigmas do nosso entendimento, que até então nós imaginávamos a princípio que era tudo experiências astrais, né, de projeção e tal, mas viemos a entender que não era bem assim. Esses seres estavam projetados, nos orientando, e também começaram a vir fisicamente, inclusive utilizando naves, que a gente comumente chama de UFOs, ou etc. Por aí. E uma das teorias que girava na época, para se entender como que a gente entrava naquelas cavernas e saía numas bases enormes, numas cidades enormes e tal, como que funcionava aquilo, né? E uma das teorias bastante difundidas naquela época era a teoria da Terra Oca, que era uma representação parecida com essa aqui, que dizia que o planeta Terra ele era oco por dentro, e que por dentro existia um sol central e tal, e toda uma civilização avançada lá dentro. E, a princípio, a gente até cogitou que poderia ser verdade. Meu Deus, realmente, a gente entra nos locais e tem umas cidades enormes, será que é assim? Mas não era bem assim como está no desenho, que o pessoal descrevia, os livros descreviam e tudo mais. Era um pouco diferente, e a gente já vai entender mais lá para frente. Então, essa teoria mostrava isso, né? Que a Terra teria esses buracos nos polos e que por ali que saem as naves e tal, e que tem vida dentro da Terra e que a Terra é oca. Inclusive, nós temos aí pinturas muito antigas mostrando cidades embaixo da Terra, né, cidades grandes, representadas com as pinturas da época. Mas a gente começou a ver que não era bem isso. Conversando com esses seres, a gente entendeu que esses locais, na realidade, eram imensos bolsões que existem dentro do planeta,
abaixo da superfície, em subsuperfície, geralmente em regiões que têm montanhas. Embaixo delas existem grandes bolsões, mas são enormes, sabe? Não é uma coisa pequena. É como se eu pegasse o estado do Paraná e Santa Catarina junto e conseguisse pôr dentro de um bolsão desse. Então é enorme, você não vê a parte superior desses bolsões. Você anda na superfície dos locais, mas lá para cima você vê uma névoa, uma luminosidade que existe, uma luminosidade muito, muito intensa, muito brilhante e diferente, uma luz diferente. E você não sabe realmente se você está olhando para um céu cheio de nuvens, de neblina, ou onde você está, porque é muito grande. Então, caberia praticamente o sul do Brasil inteiro dentro desses bolsões. Então, não é coisa pequena. Muita gente tenta ilustrar assim, como sendo uma caverna com uns trubisquinhos ali, uma ilha e tal, mas não é. São bolsões, mas são enormes, é um queijo suíço enorme. E aí nós temos outras representações mais antigas, né, como esse aqui lá de 1450, mostrando que existiam mundos dentro da Terra. Naquela época o pessoal já tinha comunicação e contatos e tentava entender, tentava representar essa conexão de alguma forma. Cláudio Machado, gratidão, meu amigo. Emanuel completando a água do radiador, isso aí. Tem que, né, Flávio? Sem água não dá, né? Está muito frio onde você está? Pois olha, esses dias atrás deu menos 4 graus. Nós estávamos congelando aqui, de noite e de dia. Hoje já está mais quentinho, né? Hoje já está assim, deve ter dado uns 9, 10 graus, já está mais agradável. Mas a gente passou muito frio esses dias atrás. Deu neve aqui, Santa Catarina, algumas regiões do Paraná aqui deu neve, ficou branco tudo, né? Na nossa região só deu geada, matou tudo minhas plantas. Eu não gosto disso, mas tudo bem. Fazer o quê? Então, com o frio, a gente fica com a garganta mais seca. Né? Tem que lubrificar a goelinha. Não a pode goela, né? secar, não. Então, aí nós vemos uma pintura tibetana, que mostra ali no centro o rei do mundo, né, em Shambhala. Então, é uma pintura muito antiga do Tibete, mostrando também que existem, nessa interpretação deles, esses mundos internos, dentro do planeta onde existe Shambhala, que seria a capital de um reino que eles chamam de Agartha, que seria um grande reino de muitas cidades que existem dentro do planeta, cuja capital era Shambhala. Então é uma tradição, é algo muito antigo, não é uma brincadeira tirada da cabeça de alguém maluco, é algo que já está se tentando demonstrar, representar para a humanidade há muito tempo. E através dessas experiências que nós começamos a ter com esses seres, através de Chandras, em que eles apareciam para nós, despertou esse novo sentido, né, de que realmente aqueles locais eram físicos, que existia a possibilidade de você fisicamente ser levado a esses locais e não somente extrafisicamente. Assim, existem também em certas regiões que aparecem esses portais que dão passagem tanto para pessoas, como para veículos, como para naves, e que aparecem em determinados locais, que são portais quase naturais, vamos dizer assim. São regiões que têm propensão a abrir esses portais em determinadas épocas, determinadas situações energéticas, e que dão passagem para outras dimensões da realidade. E nessas aventuras nossas dentro desses locais, que alguns eram menores, pareciam bases mesmo de operações, onde a gente conheceu inclusive as tais das naves, que nós não tínhamos visto até então. Foi alguns anos depois que a gente veio a conhecer que existiam as ditas naves, que tudo que nós estávamos vivendo tinha a ver com ufologia, porque até então ufologia para nós não fazia muito sentido, né? O sentido nosso era o despertar da consciência, era a evolução espiritual, o autoconhecimento. Mas começamos a ver que nessas bases existiam situações fantásticas envolvendo seres e criaturas de vários mundos. Então, se você começa a estudar, é o que aconteceu com a gente começou a mergulhar nesse entendimento e buscar informações, inclusive junto a esses seres, sobre essas situações dessas cidades, desses locais, né?
Então, nós descobrimos através dessas comunicações, inclusive eu tenho um livro publicado chamado Aliança dos Exilados, que eu já mostrei aqui, que trata dessa temática também, de toda a história da humanidade, a história da Terra como um todo. E ali ficou claro que há cerca de 15 mil anos atrás existia uma civilização aqui chamada Atlântida. E essa civilização ela foi uma derivação de uma hibridação com seres de Lemúria, com extraterrestres, que originou a raça dos Atlântidos, né? Não sei como que se chama os caras de lá. Eu sei que Atlântida era um reino grande e acabou dominando quase que toda a superfície da Terra e se espalhou pelo planeta como um todo. E avançou tanto que eles começaram a trabalhar dentro dessas grandes grutas, esses grandes bolsões dentro da Terra. Foram os primeiros povos que começaram a trabalhar com esses locais, fundando colônias deles dentro da Terra. Aí, naquele grande dilúvio, que nós já sabemos a história, que aconteceu, né, há 12.200 anos atrás, que restou poucos sobreviventes na superfície, nós sabemos, através das informações deles, que muitos nos retiros internos foram preservados. Então, a origem dali, das pessoas, foi uma origem ligada aos Atlantes. E essas colônias subterrâneas continuaram existindo. Cerca de 12 mil anos atrás, 200 anos depois, as hierarquias cósmicas, o grande conselho dos 24 anciões e tal, decidiam instalar aqui na Terra, para pôr um pouco de organização no que acontecia, o que foi chamado de Grande Fraternidade Branca, uma fraternidade voltada à evolução da consciência do ser. E Vera Santos, Emanuel, nos ajudou aqui, presente da Verinha, também da Fernanda Lins. Valeu, Fernanda, pelo teu apoio. E a Ana Cristina Maia, valeu, Aninha, pelo presente de vocês aqui. Grato mesmo. Continue, Emanuel. Que maravilha. Então, há 12 mil anos foi fundada a Fraternidade Branca aqui. Então, a fundação foi feita através de 32 seres que vieram da galáxia central de Andrômeda, a pedido do Grande Conselho da Estrela, né? E esses 32 seres, nos quais um deles se chamava Sanat Kumara, como a gente conhece, outro ser a gente conheceu como a Virgem Maria, depois de muito tempo. Então, esses seres acabaram fundando o que foi chamado de Grande Fraternidade Branca, no deserto do Gobi, né? E ali foi fundada a primeira base. E através dela é que se ramificou e foi aproveitada toda essa estrutura feita pelos Atlantes, inclusive os próprios Atlantes foram os primeiros que cooperaram dentro da Terra com os trabalhos da Fraternidade Branca. Nós encontramos relatos sobre isso também em livros indianos, né, como Ramayana, Mahabharata, o próprio Dona Parva fala muito disso, que relata esses vimanas, essa guerra dos deuses que existia na época em que a Grande Fraternidade Branca foi instalada aqui, que existia um grande conflito, uma chamada guerra de deuses mesmo, de seres de vários locais, nesse pleito pela superfície da Terra, porque todos tinham uma espécie de uma colônia por aqui, e a Fraternidade Branca veio para pôr um pouco de ordem. Lógico, teve gente que não gostou, né, e que até hoje se rebela contra isso, mas, de certa forma, conseguiu pôr um pouco de ordem para que a coisa exista até hoje. E essas batalhas, essas guerras, inclusive, pegaram algumas regiões intraterrenas, foram destruídas, né, teve que, depois de muito tempo, serem refeitas essas cidades, esses locais dentro da Terra, de alguns locais, não de todos. Nós temos aí, inclusive, em artefatos encontrados pelo mundo inteiro, inclusive aqui dos maias, dos astecas, essa conexão que eles chamavam não só de extraterrestres, mas também de intraterrenos, de seres que vinham de dentro da Terra e instruíam esses povos. Os incas também têm, quando você viaja para o Peru e consegue conhecer um pouco mais sobre a vivência, e aqueles sacerdotes incas que acabavam migrando para a região do Paititi, você entende que eles tinham um assessoramento, tinham uma ajuda desses povos que habitam os subterrâneos.
Mais um presente aqui para o Flávio Vale do Murilo. Seu programa provoca o nosso autoconhecimento. Feliz nível. Gratidão, Murilo, pelo teu apoio. Valeu, valeu. As civilizações que existiam aqui próximas, né, os astecas, maias, olmecas, os próprios incas, eles tinham conexões com seres que vinham e apareciam para eles. Então, desde as tradições deles já diziam que nas origens eles vieram de dentro do lago Titicaca ou de uma montanha, saiu um casal lá que ensinou tudo o que eles sabiam e tal. Eles já tinham contatos com esses seres que vinham de dentro do planeta. E para esse local, inclusive, vários remanescentes foram levados, né, tanto dos maias como dos próprios incas. Ali no deserto, na litorâneo do Peru, tem uma região chamada Ica, que eu não sei se vocês conhecem, mas é bastante interessante, vale a pena visitar, onde tem um grande museu lítico de pedras, e nessas pedras tem desenhos, e isso é muito antigo, já foi feita análise disso, é uma coisa muito antiga, de milhares e milhares de anos, que mostrava que ali existia uma civilização que convivia inclusive com os dinossauros. Faziam cirurgias cardíacas, transplantes e tudo mais, é uma série de coisas que tem nessas pedras que é fantástico. Inclusive tinham comunicações com seres que vinham através de vimanas, de naves, de seja o que for o nome, né? E também daqueles que vinham do mar, que vinham das montanhas, seres que vinham e traziam os ensinamentos e os contatos deles na época. Então isso já existia, era bastante comum nesse passado nosso. E nós temos aí livros que eu recomendo que vocês conheçam, para pelo menos entrar nesse universo aí de uma maneira mais sólida, conhecendo literatura importante. Tá passando, Flávio? Estou no ar ainda? Sim, perfeitamente. Joia. Então aí temos um livro maravilhoso que vale a pena ser lido, chamado Cavalo Branco, A Raça Futura. Né? A Raça Futura de Bulwer Lytton. Lindo esse livro. Mostra toda a origem desse processo que envolve os seres dos mundos intraterrenos, como que é a parte de iluminação desses locais, como que é a vida dessas pessoas. É um livro fantástico. Temos um aqui que muitos consideravam ficção, mas tem muita verdade no que está escrito, por isso que eu boto fé nele, que é A Caverna dos Antigos, de Lobsang Rampa, que mostra os ensinamentos que ele teve lá, né, através dos mundos subterrâneos e tal, e com o contato que ele tinha com um ancião que contou tudo isso para ele, e que antigamente essa Caverna dos Antigos era acessada constantemente e os contatos dos mundos internos com o mundo externo era mais constante. E o clássico A Terra Oca, de Raymond Bernardes, né, um grande Rosa Cruz, que escreveu e é uma pessoa extremamente sábia, por mais que a gente hoje já não postule a questão da Terra ser oca, mas a informação que está nesse livro é muito boa. E o referencial teórico que tem ali, você vai buscar a literatura que ele consultou, meu Deus, é uma viagem. Entre as informações que tem nesse livro, A Terra Oca, temos as incursões do almirante Richard Byrd, né, no Polo Norte, que ficou bastante famoso, conhecido no mundo inteiro, o que foi chamado de A Terra Além do Polo Norte. Porque nesse sobrevoo que eles fizeram no Polo Norte, tiveram ali no voo umas oscilações lá na bússola, no giroscópio e tal, e de repente aquela neve toda, aquele gelo todo, começou a mudar e começou a aparecer vegetação verde, e de repente eles já estavam sobrevoando uma floresta. E acharam aquilo muito confuso. Meu Deus, era para ter só Polo Norte, eu estou próximo do Polo, tem que ter gelo aqui, eu estou vendo uma floresta. E ele narra isso em detalhes, inclusive que nesse sobrevoo eles viram animais pastando ali, inclusive animais grandes, que nem elefantes, assim, pastando. E eles fizeram daí o sobrevoo de retorno, falando, alguma coisa está errada, vamos voltar para a base, né? E voltaram para a base. E esse relatório dele ficou conhecido no mundo inteiro, extremamente famoso, porque eles acessaram algo através dessa ida ao Polo Norte de uma maneira que eles não, até hoje não dominam, não entendem o que aconteceu com esse sobrevoo
do Almirante Bird. E aí temos relatos de pessoas famosas, que todos vocês conhecem, não vamos entrar em detalhes sobre cada um, sobre a vida de cada um, mas eles estão aí. Creio que todo mundo que está assistindo aqui já leu um livro, já leu alguma citação de algum desses autores aí, e que tratam da vida dos mundos intraterrenos. E tratam com maestria e com conhecimento, né? Como o próprio Udo Oscar Luckner, que foi meu mestre por muito tempo, o hierofante do Monastério Teúrgico do Roncador, que eu conheci no plano astral, inclusive. O próprio Sisto Pazuellos, que é meu irmão de caminhada até hoje, né, que já fez incursões aí para conhecer o Paititi. O Sisto está aqui embaixo nessa foto aí com essa pedra na mão, encontrada naquela região do Paititi. Temos em cima ali, em preto e branco, a imagem do Coronel Fawcett, que desapareceu aqui no Brasil, na região entre Brasil e Peru, ali na região de Madre de Dios, que muita gente acha que é no Mato Grosso, mas não é, e que ele procurava uma embocadura, através das orientações dessa estatueta Atlante, que ele falava, e eles estavam buscando entradas para esses mundos subterrâneos que eles já tinham tido acesso. Ele era um iniciado, ele conhecia os conhecimentos ocultos da humanidade. Aquilo que nós aí hoje fazemos, projeção extrafísica, projeções mentais, contato com seres de outros planos, ele fazia isso. Hoje é rotina, mas naquela época não era. E isso também é narrado pelo sobrinho dele, que é o Timothy Peterson, né, que escreveu um livro narrando toda essa experiência mística dessa equipe toda. E temos o Dino Craspedon, aqui embaixo temos o Udo Oscar Luckner, do Monastério do Roncador, e o Sisto Paz. Mais 3 livros só para vocês conhecerem, um de Jacques Beget, chamado Passaporte para uma Nova Terra, que vai trazer para vocês um horizonte novo sobre o entendimento do nosso mundo, do mundo que nós vivemos, e esses 2 livros meus aí, que estão disponíveis na Amazon, que eu trato dessas informações também e desses contatos, e com informações, inclusive, da literatura mundial, embasando cada experiência que a gente teve com um conhecimento mais quase que no modelo assim de artigo de universidade. Então, na verdade, esses retiros dentro da Terra, eles existem de fato, e muitos gostariam de saber a localização deles, né? Só que isso ainda é mantido em segredo, isso é mantido ainda de uma maneira de proteção, vamos dizer assim, por esses seres, porque se for revelada essas localizações, meu Deus, vai começar a ter gente querendo pesquisar, cientistas, pessoas comuns, sem preparo espiritual suficiente para conviver com aquilo, sem querer dominar, como é a tradição nossa, né? Nossa civilização, ela é muito predatória, né? Então ela chega nos locais e quer impor a sua verdade, e com isso acaba destruindo culturas fantásticas. Então, para evitar isso, o acesso ainda está fechado, né? E também para não atrapalhar no nosso processo aqui que nós estamos vivendo, que nós estamos aprendendo a nos libertar da Matrix como um todo. Então, como dica só, a gente sabe, né, pode expor que existem entradas desses locais aí lá no Tibete, nas montanhas tibetanas lá no Himalaia, existem conexões com esses locais. Nas regiões polares também tem esses centros de operação e esses retiros intraterrenos com extraterrestres associados, trabalhando juntos. E na América do Sul como um todo, existem várias dessas cidades subterrâneas, e cidades grandes, inclusive. Não pegando só a América do Sul, pegando esse prolongamento da coluna dorsal aqui dos Andes e subindo em direção dos Estados Unidos. E lá para cima também tem cidades muito grandes, que são retiros da grande fraternidade branca dos mundos internos, né? Muitas delas operando a nível físico, né? Aqui nessa mesma dimensão que nós estamos. E muitas delas operando em 4ª dimensão, e algumas delas em nível sutil, no plano astral. Então, esses retiros subterrâneos, eles servem como um centro de operação, a nível físico, para essas ações desses seres, aqui no mundo nosso, né? Que eles sempre estão agindo em concordância com um conselho que rege as ações, as atitudes desses seres aqui nesse mundo. E uma das prioridades do momento é auxiliar a humanidade e o planeta também
nesse momento de transição, né? Na transição que está sendo implantado essa nova realidade do terceiro milênio, essa nova terra, esse novo momento que todos nós estamos já começando a viver. Atualmente, eu já conheço várias pessoas e temos aí muitas pessoas sendo chamadas, levadas para esses centros, estão sendo treinados, e muitos a nível físico e outros a nível astral. Grande maioria é levada astralmente lá para receber informações, orientações, treinamentos para poder atuar aqui no plano físico, junto com essas missões que envolvem extraterrestres e intraterrenos juntos. Porque na realidade é tudo um só, é uma grande família da qual nós fazemos parte, mas porque estamos na superfície a gente acha que somos a cereja do bolo da criação, né? E nos afastamos de tudo e mergulhamos numa matrix ilusória que nos separa de toda essa grande realidade, dessa imensa família que nós fazemos parte. E isso está deixando de acontecer, está ruindo, né? E muitas pessoas já estão acessando esse processo que envolve o nosso autoconhecimento e essa conexão com a nossa família cósmica. Dentro disso está essa preparação para a nova Terra, que é a base de todo esse planejamento para esse momento de agora. É difícil achar uma ilustração que mostre exatamente o que eu quero passar para vocês, mas essa ilustração mostra mais ou menos o que seria a Terra, como nós conhecemos, que está aqui sem tanta luz em volta, vamos dizer assim, e uma outra mais iluminadinha do outro lado, é como se existisse uma velha Terra, que é a que nós estamos, e uma nova Terra existindo concomitantemente. Só que essa nova Terra ela tem um diâmetro maior, ela é um pouco maior, e as duas estão uma acoplada à outra, como se fosse uma cebola, assim, faixas de uma cebola. Entre as experiências que eu vivi na Serra do Roncador, teve uma muito importante, e que depois se repetiu em outros momentos para entender o que estava acontecendo, que num desses locais subterrâneos que a gente entrou, e éramos um grupo de pessoas projetadas astralmente, e esses seres nos levaram a esse local, onde existia uma grande mesa de pedra, muito grande, e nela havia um disco solar. E acima desse disco solar existia um cristal enorme que girava. E ele jogava matizes de cores para todos os lados, como se fosse a pulsação de um coração jogando luz. E eles nos explicaram que aquilo ali era um dos pontos que irradiava energia para o planeta para manter a vida do próprio planeta existindo. Não só do planeta, como de todos os seres vivos. E que era muito importante esses locais, que existiam 13 locais desse no mundo, para esse momento de transição planetária, em que a Terra estaria renascendo num corpo mais glorioso, de quarta dimensão. Então a nossa velha Terra, linda e amada, está passando por um momento de evolução muito intenso, nesse momento aqui. E aí que nós tivemos o contato pela primeira vez com a história dos discos solares, né, tão conhecidos aí na literatura, e que existia lá nos templos. O pessoal chama de templo, né, mas na realidade eram os locais que tinha ali em Cusco, tinha um disco solar desse que foi levado, inclusive, pelos incas quando fugiram para a região de Paititi. Alguns outros pelo mundo aí, os exploradores tentaram conseguir, mas não conseguiram, eles acabaram sendo resgatados e foram levados para esses retiros internos. Eles têm muita informação gravada nele, muita. E esses discos solares, eles têm tanta informação que, associado aos cristais, isso é emanado constantemente para a superfície do planeta. E isso, essa alta vibração, permite que a vida planetária alcance estados de consciência mais amplos. Quando nós acessamos conhecimentos e informações mais avançadas, é porque a nossa conexão com o coração cristal do planeta Terra está feita. Nós não temos que conectar-nos somente com o cósmico, nós temos que nos conectar com a nossa mãe, com a Mãe Terra. Essas duas frequências, nós estamos no meio, alinhado pela coluna dorsal. Então nós temos que fazer essa conexão para conseguir resgatar a nossa eternidade, resgatar a nossa conexão com o cósmico.
Essa rede do tempo, que é composta pelos discos solares e esses megacristais, eles canalizam e organizam as energias cósmicas recebidas no universo, do universo inteiro. Constantemente nós somos bombardeados, no bom sentido, por energias cósmicas que alimentam a vida. Como recentemente a gente tem divulgado aquele grande pulso que vem do centro da galáxia e que está promovendo grandes alterações na superfície do nosso planeta. Não só do planeta Terra, como também dos outros planetas do nosso sistema, né? Júpiter está mudando, as luas em volta estão mudando até de cor, o próprio Júpiter está mudando de cor, né? Os outros planetas estão diminuindo as tempestades e tal, está tendo uma alteração geral, e a Terra também está passando por isso, devido a esses pulsos de energia transformadora que vem desse centro do nosso universo. E também exerce uma atividade fundamental nesse fim dos tempos, que é criar, por meio da conexão desses discos, uma coordenada de tempo e espaço nova para nós, que nos permita, como planeta e como civilização, ingressar no real tempo do universo depois da purificação vibratória da Terra. Cada disco solar guarda suas próprias frequências que são emanadas por esses cristais. Então veja como isso é importante, gente. Isso é extremamente importante. Está sendo construído isso. Toda essa estrutura já existe e está hoje em ampla atividade. A Terra já se alinhou com esse novo momento, desse novo tempo em 2012. E nós estamos passando por essa transformação desde lá. Aqui nós temos uma lista desses 13 retiros, chamado de Rede do Tempo, ou os discos solares. Esses discos solares, eles estão ali, ó, em várias regiões. Fica aqui, daí quando vocês quiserem saber mais detalhes, vocês dão um print aí na live do Flávio, vocês guardam no computador, vocês vão saber exatamente o que é cada uma, né? A que eu conheci muito intensamente foi essa aqui, da Serra do Roncador, ó. A Serra do Roncador no Brasil, que é um disco solar que o mantra é Om Sará. Esse eu conheci pessoalmente. Esse aqui é o do Paitite, aquela região que apareceu o cisto ali, com várias excursões do Grupo Rama e tal, ali nas selvas do Manu, né? Que é o chamado Ilumânia. E aí temos vários outros, né? Temos na Antártida, na Argentina, em Talampaya, Licancabura, ali no Chile, que é o Ramayá, né? Aurora, no Uruguai, e por aí vai. Eu não vou pegar um por um, senão vai tomar muito tempo de vocês, e eu já tomei bastante tempo com aquela perda de conexão lá. Para quem quer conhecer, só para deixar claro, aqui o 13º, aqui está o Monte Shasta, que é nos Estados Unidos, na Califórnia, né? Que é o Emanashi, que é o disco solar que está lá. Né? Então existe um mantra para cada disco desse, que a gente tem como cantá-los. Inclusive a esposa, o Ricardo Gonzalez, ela canta esses mantras de uma maneira assim maravilhosa. Vocês conhecem, vão conhecer esse trabalho deles acessando um grupo chamado Mintaka no YouTube, onde eles publicam esses mantras, as canções que eles fazem, e é fantástico, é muito lindo, muito lindo. Existem práticas que a gente usa esses mantras também, de conexão com os discos solares. Então, esses discos em ação, eles criam o que nós chamamos de convergência harmônica, lá em 1987. Quem leu o meu primeiro livro e assistiu minhas palestras dos primeiros contatos que nós tivemos, vai lembrar daquele ser que se materializou para mim, que era pequenininho, assim, que eu chamei de Ing, né? Ele se apresentou como Ing, ficou Ing, e fiquei chamando até hoje, e todo mundo conhece ele como Ing. E esse ser passou essa história da tal convergência harmônica em 1987. Eu tinha recém saído da universidade, e nós fizemos um trabalho, inclusive, que foi o que ele pediu para alinhamento conectar essas energias todas e tal, e pessoas do mundo inteiro fizeram esse trabalho, e criou-se uma rede de conexão com esses discos solares. E desde então, esse processo de fortalecimento dessa rede cristalina do planeta tem se intensificado, de 1987 para cá. Em 2012, nós entramos nesse novo tempo, entramos em linha com o real tempo do universo, e a coisa só tende a prosperar e crescer cada vez mais. Mas começou lá, foi esse o primeiro start
chamado Convergência Harmônica, que nós ficamos sabendo através de um contato com um ser que se materializou para o grupo. E depois, num congresso, dali uma semana, num congresso em Curitiba, apareceu um enviado da Shirley MacLaine falando a mesma coisa, né? E outras pessoas, vários contatados no mundo receberam a mesma informação. Nossa, foi lindo, foi um trabalho fantástico que nós fizemos aqui. Tivemos 13 naves circundando o grupo, assim, foi muito lindo, muito lindo. E o momento atual que nós estamos vivendo é esse aqui mesmo, gente. Né? Ele iniciou lá em 2012, é o que nós estamos vivendo, uma grande transição, a Terra está renascendo numa nova dimensão, quadridimensional, física, que você pode ter acesso físico lá, através de passagens dimensionais ou através de chendras artificiais criados por esses guias, naquelas técnicas que eu já mostrei para vocês lá atrás, ou locais específicos do planeta. Existem vários locais que têm portais naturais e que pessoas já conseguiram acessar, já tiveram acesso a essa nova Terra através desses portais. E você pode entrar lá tomando chimarrão, você leva teu chimarrão, volta numa boa. Né? Você não vai projetado, você vai fisicamente. E num futuro, que nós não sabemos quanto tempo vai demorar, 100, 150 anos, vai acontecer algo parecido com isso aqui, né? A velha Terra vai virar um corpo sem vida, nesse sistema solar tridimensional, vai ficar parecido com Marte, né? E a Terra continuará existindo nessa região quadridimensional, linda e maravilhosa, renovada, purificada e tudo mais. Então, gente, tem mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã filosofia dos homens possa imaginar. Todos nós já conhecemos esses dizeres de Shakespeare, né? E se faz mais real do que nunca. Tem muita coisa ainda que está se abrindo com a derrubada dessa Matrix. Muita gente está conseguindo tirar a cabeça para fora e ver essa realidade como ela é de fato e está conseguindo cooperar positivamente nesse momento de transição planetária. E é isso que nós fazemos. Esse é o nosso papel junto com os grupos que nós atuamos. Voltando aqui, Flávio, interrompendo. Estamos de volta. Que bom que não caiu, né? Você ficou... Agora fiquei super animado, troço chique. Funcionou. Você ficou aqui firme conosco. Não foi levado nenhuma vez. Muito bom. Só aquela. Então tá já. Beleza. Então, Flávio, esse momento que nós estamos passando, que envolve tanto os extraterrestres como os intra e a própria transição planetária, é um momento que está todo trabalhado em sincronicidade. É como se fossem muitas equipes trabalhando harmonicamente para um projeto fantástico. Então, a humanidade está dentro disso tudo, cumprindo o seu papel. Né? Muitos aqui dentro, e são centenas de milhares de pessoas, estão conseguindo sair dessa prisão do giro do samsara e começando a ver através de uma consciência superior que ela mesma tem. E através desse mecanismo, desse autoconhecimento, está ajudando positivamente nesse processo, criando momentos reais e positivos para que toda a humanidade passe por esse momento de uma maneira agradável, que não seja aquelas grandes tragédias que nós víamos lá nos anos 80. Eu lembro que as informações que nós tínhamos na época eram terríveis, que essa transformação ia ser tão violenta, ia ter oceanos invadindo continentes, e guerra, o diabo 4, muita coisa ruim. E isso não aconteceu e não vai acontecer, porque muita gente de lá para cá foi despertando e começou a cooperar positivamente para que isso não acontecesse. Então, a cada dia que passa, nós cocriamos a realidade, e nós estamos cocriando uma realidade mais positiva dessa transição planetária, e não algo tão trágico quanto se via antigamente. Tem um balaio de perguntas para você. Pode trazer? Pode, Flávio. Tem mais nada para falar desse tema antes das perguntas? Teria, né? Mas eu decidi cortar, porque senão já está muito tarde e tem as perguntas e tal, né? Certo.
Mas se quiser derramar no tapete, fique à vontade. Derramamos nas perguntas. Tá bom. Olha, as nossas moderadoras Lívia Fran e Roseli Rodrigues captaram as perguntas, e a primeira é da Renata X. Emanuel, feliz por sua presença. Você saberia informar se na região sul de Minas tem intraterrenos? Eles usam algum tipo de nave ou sonda? Com certeza, Renata. Eu já tive acesso a retiros subterrâneos no sul de Minas, na região de Airoca. Aquela região que compreende Airoca, Baipendi, Caxambu e São Lourenço é fantástica. Né? Naquela pedra do Pico do Papagaio, que eu mostrei uma foto ali para vocês, você escuta sons, você chega perto daquilo, e se você fizer uma introspecção, você escuta sons que vêm da pedra. Né? Então ali tem um acesso muito interessante, inclusive nós temos uma foto, saiba Deus onde que eu guardei, de uma pessoa nossa lá dos grupos de lá, que tirou uma foto de uma nave, inclusive em cima da pedra, né? Numa das experiências que a gente estava constantemente tendo lá, né? Então, é um local fantástico, tem conexões, né, diretamente com a intraterra, e se você fizer experiências de projeção extrafísica lá, sempre pede ajuda de um amparador, tem algum amparador com você, algum orientador, né, algum guia, para que você possa acessar esses locais, porque senão você não vai acessar. Tá? Sempre é necessário que alguém te leve. Isso é bom ressalvar, porque o pessoal pensa, é só se projetar extrafisicamente, não entra em lugar nenhum, nem acha. Você precisa ter um amparador que te permita a passagem pelos guardiões desses locais, e você vai acessar locais maravilhosos. É um dos locais que eu mais gosto aqui do Brasil, é aquela região. A participação dessa vez é da Kesa Mendonça. Esses seres podem ajudar os humanos? Não só podem, como já ajudam há bastante tempo. Né? Desde aquela época lá, de 12 mil anos atrás que eu falei, até hoje, eles atuam diretamente com a Fraternidade Branca, fazem parte da Fraternidade Branca. Então, eles atuam positivamente na superfície do planeta, buscando livrar o ser humano e libertar as mentes das pessoas desse domínio que, de certa forma, existe aqui. Um domínio não muito agradável, né, que a gente chama de Matrix, que nos envolve numa prisão, né, numa teia, e esses seres, eles vêm e nos trazem informações, experiências, fazem a gente viver determinadas situações de como que é se libertar desses grilhões e começar a alçar voo, para que a gente transmita para outros, e que outros e o máximo de pessoas se liberte dessa prisão que nós todos estamos atrelados aqui. O Roberto Silva, como eles veem os seres humanos e o que pensam sobre nós? Eles são seres humanos como nós, né? Tanto que grande parte, a maior parte da Fraternidade Branca hoje, que atua aqui na Terra, é constituída de terrestres, né? Pessoas do nosso povo, que chegaram num nível de conhecimento e de conexão com esses seres, começaram a atuar com eles, trabalhar com eles, interagir, fazendo atividades e tal, e se tornaram parte desse grande corpo de irmandade positiva e que existe no planeta. Então, hoje, você conversar com alguém da Fraternidade Branca, você não vai falar com um ET, propriamente dito. Você vai falar com uma pessoa que viveu aqui há tantos anos e que está lá agora, ajudando na Fraternidade Branca. Lógico, tem os extraterrestres que atuam junto, mas é tudo parte de uma mesma família. Todos interagem e atuam juntos. Mas a grande maioria que atua aqui na Terra, dos intraterrenos, que atuam com a Fraternidade Branca, eles são terrestres mesmo. Alexandre Andrade, é verdade a informação de que parte dos intraterrenos tem origem reptiliana e que fizeram um acordo com o cara lá do bigodinho em 1933, 34? Você sabe quem é a figura? Sim. Existe muita informação ventilada aí que para mim é um bando de, sabe, lenda urbana, aquela coisa que alguém fala, outro fala e repete e vira verdade. Então, para alguns isso é verdade, mas na verdade não é assim. Se nós formos analisar geneticamente e conhecer a história da humanidade da Terra, você vai ver que na origem
a criação do ser humano, nós temos também genética reptiliana. Nós somos seres criados com hibridismo com seres de Órion. E esses seres eram reptiloides. Tanto que, se você vê o embrião nosso, quando ele está passando, ele passa por várias formas, até virar o ser humano que somos nós, mais parecido com os antropóides, os macacos. Mas tem uma fase do nosso processo de crescimento embrionário que nós somos bem igualzinho ao réptil. E se você começa a estudar a nossa pele, a descamação da pele, né, algumas estruturas que nós temos no corpo é muito parecido com o reptiliano também. Então, essa história de que reptiliano é uma coisa negativa também é lenda urbana, porque existem muitos confederados que são reptilianos, e são maravilhosos, são seres de uma extrema sabedoria, assim como tem humanos, como tem de várias misturas aí, felinoides e tudo mais. Então, quando começaram a difundir essas histórias aí, que tem um povo que domina lá e é reptiliano dentro da Terra e não sei o que, tira a energia das pessoas, tarará, pelo amor de Deus. Isso é só para criar mitos, medos e afastar as pessoas do conhecimento real relativo à grande fraternidade branca e os mundos subterrâneos. É para desviar, sabe? A Vanessa Mendes perguntou se os povos que moram no lago Titicaca, os Urus, são descendentes dos povos incas. Então, os Urus, os vários povos que tem ali naquela região toda, não só no lago Titicaca, né? Como temos vários povos ali remanescentes que falam Quechua, inclusive, né? São descendentes dos incas remanescentes. Então, quando teve o grande êxodo, né, de Choque-Alque e todo aquele pessoal que levaram o disco solar e que foram para a região do Paititi, ficou muitos incas aqui que continuaram a se relacionar com os espanhóis, né? E essas pessoas continuaram existindo como em todos os outros povos, como tem lá os astecas, os maias, que têm seus descendentes. Então, está cheio de descendentes por aí. E alguns, inclusive, preservando tradições, né, como antigos xamãs, antigos sábios, né, que até hoje nos trazem aí informações fantásticas, como os queros, por exemplo, né? Eu conheci os queros na região do Ollantaytambo, perto de Machu Picchu, no vale do Urubamba, e eles descem das montanhas, são seres com profunda sabedoria e um conhecimento, sabe, enraizado ali na tradição que vinha do culto do sol. E falam de mundos intraterrenos, dos seres do espaço, dos apunianos. Nossa, você tem que conversar com essas pessoas. Tem muitos descendentes que trabalham hoje ainda bem conscientes aqui na superfície e que são descendentes desses povos. Samadi perguntou, esses bolsões, essas áreas intraterrenas, são em que plano? É no físico? Físico. Físico aqui, tridimensional da Terra. A Terra, se você cortasse ela, dividisse em duas ou em algumas fatias, que nem uma laranja, assim, vários gomos, você vai ver que cada gomo daquele tem vários buracos, como se fosse um queijo suíço. Só que cada buraco daquele cabe o sul aqui do Brasil inteiro lá dentro. Então, são buracos enormes. E a nível de terra é muito grande. Então, por isso que eles fazem ali as instalações e tudo mais. Não é que a terra é oca. Existem buracos ocos onde se constroem essas estruturas fisicamente. Assim como existem estruturas dessas na nova Terra, nesse plano quadridimensional, né? Que o tempo e espaço é um pouco diferente, então é uma quarta dimensão. Também existem esses bolsões nessa nova Terra que você também pode acessar através desses portais, tendo um guardião que te libere, toda aquela história. Tem alguém comemorando aniversário com você aí hoje já? É o Piscuizinho. Chega essas horas, ele chama para vir para o estúdio, ele gosta de colo. E ele tá gigante, né? Tá, cresceu bastante. A cidade de Acacor, você tem conhecimento, algo para falar? O que eu sei na história do Tutuncanara, né, da história de Acacor e tudo mais, é aquilo que você sabe, é o que está aí na mídia, é o que está nos livros, né, nas crônicas de Acacor, vale a pena ler aquele livro. Mas até que ponto nós tivemos acesso a alguma coisa, não tivemos, para dizer se
se Tatumcanara realmente veio de lá ou não veio, não posso afirmar para você que aquilo tudo é verdade. O que eu sei é que na floresta amazônica, se você entrar na floresta, principalmente naquela região do Acre, entre Acre e Peru, por ali, naquelas fronteiras tem locais mágicos e tem locais que não foram explorados, ninguém conhece ainda. Então está se tentando, para você ter uma ideia, chegar na região do Paitite para proteger. Os próprios peruanos sediados em Cusco estão tentando fazer operações para proteger a região do Paitite, onde tem ruínas incas enormes, da depredação. Já tem pessoas indo depredar e nem está noticiado para o mundo que já foi descoberta essas ruínas que dão acesso a esse local. E já tem gente lá tirando artefatos, roubando e vendendo. E ninguém faz nada, vistas grossas. Da mesma forma que estão devastando a Amazônia, né, e que nesse primeiro semestre agora devastou-se áreas imensas da Amazônia para tirar madeira, de fazer plantio de pasto para vaca e qualquer coisa absurda dessas, quanta coisa está sendo destruída, a gente nem imagina, a gente nem tem ideia. Alexandre disse: não foi numa expedição ao Polo Norte que os nazistas tiveram contato com os intraterrenos que viriam a fornecer a tecnologia bélica? Isso é mais uma das histórias que rola, né, nesse mundo, desse contexto de interpretação da realidade, né? Inclusive dessa busca dos nazistas pelo conhecimento esotérico, né, pela busca do ocultismo, para conseguir, a partir disso, ter poder. Então, a busca deles era pelo vril, né, por essa energia que fazia manter essas cidades subterrâneas. Eles conheciam, né, assim como eles conheciam os Rosacruzes, o próprio Bull Linton, conheciam toda essa literatura que eu mostrei para vocês antes, e eles buscavam isso. Eles entraram pelo Brasil, entraram no Rio Amazonas, essas regiões aqui para dentro da Bahia, atrás de ruínas, os nazistas andaram. Né? Tanto que tem vários relatos até de índios, né, que conviviam com pessoas loiras, que eram alemães, ali na floresta amazônica. Então, com certeza, eles fizeram entradas, né, idas também nas regiões geladas. E a Antártida, ela é sobremaneira importante, porque ali ficava uma civilização muito primitiva, de um local bem entre a Patagônia e a Antártida, que era uma civilização chamada de Caiona, que era muito avançada e que tem muito material ali, muito equipamento dessas bases, porque era uma base extraterrestre aqui, né? E ela foi oculta, ela foi mantida oculta nessa época, e os nazistas perseguiam esse lugar. Nós sabemos disso graças aos extraterrestres que nos falam, nos mostram, mostraram no mapa, existe isso aqui, mas eu não conheço pessoalmente, né? Mas a região de Caiona talvez seja uma das regiões mais visadas na época do nazismo, justamente pelo poder que eles poderiam conseguir lá. Mas não conseguiram nada. Os caras morreram na casca, foi só uma busca. Mas imagine, você tem ali aliados seres extraterrestres com uma tecnologia que até hoje nós não chegamos nem no chulé do rodapé. Nós temos seres intraterrenos ligados à grande fraternidade branca que dominam essa questão de proteção de locais, de criação de egrégoras, e jamais eles teriam acesso, gente. Pelo amor de Deus, nunca eles teriam acesso. Senão, hoje nós teríamos acesso à tecnologia dos extraterrestres. Hoje nós teríamos um ET para mostrar na televisão. Isso não existe, não tem. Porque esses seres sabem muito bem fazer as proteções, sabem muito bem o que pode ser liberado ou não. Então, os nazistas não conseguiram nada, né? Virou tudo lenda, na verdade, essas buscas deles. Mas morreu na casca como tudo que eles fizeram. Só que, lógico, muito conhecimento gerado e tecnologia gerada por eles nós usamos até hoje, né? Exemplo aí é a tecnologia dos foguetes, das próprias radiações e tudo mais. Não importa. O importante é que, quando envolve o tema extraterrestre, associado a intraterreno ou não, tem muita lenda, tá?
e eu, por ter contato com esses seres há tantos anos, há mais de 40 anos, eu posso te dizer que nós não entendemos, a nível da nossa sociedade, da nossa tecnologia, da nossa ciência, nós não chegamos nem perto de chegar perto de entender. Quem dirá acessar a tecnologia para usar para domínio? Impossível. Né? Seria parecido com aquele filme do Indiana Jones lá, que aquela doidinha lá ficou tão doida com os crânios de cristal que derreteu. Né? Eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber, e derreteu. Né? É uma alusão a isso. É uma informação, um conhecimento e uma energia tão fantástica que nós ainda não temos capacidade sequer de chegar perto, muito menos de operar. Luciana Santos gostaria de saber se no Brasil tem alguma cidade de intraterrenos. Tem, no Brasil tem vários acessos, inclusive nossos grupos de expedição ligados ao nosso projeto, ao trabalho que a gente desenvolve, já fomos em vários desses locais e todos os anos tem expedições para esses locais e estão espalhados pelo Brasil. Um dia, um contato mais próximo aí e tal, a gente pode passar até o local que esses grupos vão e fazem trabalhos e tal. E você vai conhecer, mas basicamente é aquilo, né? Rotas. Nós temos traçados de rotas do passado e que tem esses acessos aos retiros intraterrenos. E não só no Brasil, a gente atua, né, Argentina, Uruguai, Peru e Brasil. Fabiana Munhoz. Emanuel, como se chama o nome do portal no Chile e o seu mantra para cantar? Tem que me lembrar agora, porque eu não lembro o mantra do Chile. O Chile era o Dilicancabur, né? Então é o Ramayá. É R-A-M-A-Y-A-H. Ramayá. Eu oriento você a entrar no YouTube e digitar Mintaka, Mintaka Band. Você vai ter ali acesso a todos esses mantras cantados pela Sol, que é a esposa do Ricardo Gonzalez, e ela tem uma voz maravilhosa. A minha é de taquara rachada, a dela é uma voz maravilhosa, e você vai ver ela cantar o Ramayá, assim como o Ansará, como deve ser vocalizado. É o meu conselho. Assim como, quando quiser cantar alguma outra coisa, tem o Flávio Vale aí, que tem uma voz maravilhosa para cantar, né? Que, inclusive, ele foi levar o piscuizinho. Foi. Para fora. Fui levar ele para o sofá, ele estava querendo desligar os equipamentos aqui. Puxa, gratidão, querido. Olha aqui, mais um presente de aniversário. Pandeirinho da sorte para você, querida. Valeu por impulsionar o nosso trabalho, nos ajudar aqui. Gratidão. Vamos continuando com as perguntas. Desta vez, quem é? O canal Moni. Dizem que esses intraterrenos não são bons. Pode explicar essa controvérsia? Dizem que os agrônomos não são bons. Nossa, explique-me essa controvérsia. Né? Então, existem os agrônomos veneneiros, existem os agrônomos ecologistas, né, ambientalistas, existem vários tipos de agrônomo no mundo, assim como temos vários tipos de médicos no mundo, vários tipos de pessoas. Então, quando dizem para a gente assim, os intraterrenos não são bons, eu falei, como assim? Você conhece? Já foi? Já viu? Já falou com um deles? Não, então não dá para falar nada, né? Senão vira mera especulação. É assim que acontece na política, né? A gente começa a falar mal dos políticos sem saber, às vezes tem uns caras bons lá no meio, né? Assim como em todos os meios tem pessoas boas e pessoas que não são boas. Então, em termos gerais, o que eu posso dizer para você é o seguinte: para que uma pessoa, qualquer pessoa que seja, tenha acesso aos retiros intraterrenos, ela tem que ser, no mínimo, extremamente espiritualizada e conhecer o seu eu interno, sua verdadeira história como ser. Senão ela não vai ter acesso, nem sequer vai acessar lá, muito menos nem em projeção astral, muito menos no físico. Então você pode ver que é um caminho bastante difícil, não é tão simples assim. Então, se existe todo um preparo de um alinhamento de chakras,
né, de conhecimento da tua real identidade, resgatar teu ser interno para que você seja permitido de acessar esses locais, quer dizer que ali a frequência é muito elevada a nível positivo. Senão não seria chamado de grande fraternidade branca, né? Existe a grande fraternidade, sei lá se é grande, né? Mas existe uma fraternidade obscura. Mas ela age aqui na Matrix, ela age aqui nos subterrâneos das mentes humanas, né? E existe uma organização, pessoas maléficas mesmo, que fazem parte desse troço aí. Só que quando você fala de retiros intraterrenos, você está falando de grande fraternidade branca, é outro assunto. Né? Você não está falando de gente que domina com intenções de ter alguma coisa, ou de poder, ou qualquer outra tolice do ego humano. Né? São seres ligados à sua própria natureza de alma, de eternidade. É o que eu chamo de seres livres. Lembra naquele filme Nosso Lar? Naquele filme Nosso Lar era no plano astral, mas exemplifica bem. O pessoal lá naquele templo, né, que tinha ali, inclusive naquele templo, estava lá o símbolo de todas as religiões, né, tinha dos judeus, dos hinduístas, dos cristianismos, tinha uma cruz do cristianismo, tinham vários, né, mostrando essa universalidade da alma, do ser, do espírito, que ela não é atrelada a religião nenhuma, né, e eles estavam todos reunidos ali e apareceu para eles um ser bem luminoso e tal, e começou a falar algumas coisas. E eles falaram, esses são os espíritos livres, que de tempos em tempos eles vêm nos instruir, nos dar orientações. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de seres que, por mais que tenham um corpo físico, ou talvez não tenham mais, e que habitam e que transitam muito pelos retiros subterrâneos, são esse tipo de ser. São seres extremamente evoluídos, polidos, e que sabem o que estão fazendo num trabalho voltado à evolução da consciência, né? Voltado totalmente à evolução do ser, não a desejos egoístas, de maneira nenhuma. Então, quando falam assim genericamente, eu sempre gosto de dar aquela passada, né, que não podemos julgar as coisas sem conhecê-las, sabe? Sem ir a fundo. E hoje, principalmente na linha mais esotérica, mais ocultista ou mais filosófica, meu Deus, o pessoal fala qualquer coisa, gente. Qualquer coisa. Realmente não dá para generalizar. Concordo com você. Alexandre de Novaes, presente de aniversário aqui, Manuel, olha aí. Está cheio de presente, que maravilha, Flávio. Bandeirinho da sorte para o Alexandre, gratidão. Até a câmera aqui deu um negócio aqui, quando eu toquei o pandeiro. O Carlos Dias também nos ajudou. O Carlos e a Mônica, feliz aniversário. Gratidão, Carlos e Mônica, pelo apoio de vocês. E a Clarissa Pires. São Tomé também tem histórias de seres intraterrenos, incluindo personagens populares. O que você diz desta cidade? Sim, São Tomé também. Tanto que tem amigos lá, o próprio Arnaldo, que é um grande amigo do coração, que já tivemos N experiências aqui na Serra da Esperança. Ele toca um movimento comunitário ali em São Tomé das Letras, né? Talvez esteja até assistindo aqui com a gente. E ali está totalmente conectado, tem locais ali conectadíssimos com a intraterra, em São Tomé. Só que aquela história que eu digo, né? Não adianta aquele local ter uma conexão com a intraterra, né? É maravilhoso, tem uma energia diferente, você sente ali uma energia diferente, mas acessar esses locais é outra história. Alba Valéria, presente de aniversário aqui, Manuel. Gaitinha encantada, e ela disse gratidão, Flávio Vale, pelas lives maravilhosas que o canal proporciona. Feliz aniversário, que você comemore, em que você comemora a vida. Bênçãos infinitas, assim seja, querida Alba Valéria, e tudo que você nos deseja, que volte para você 1 milhão de vezes. Muita felicidade, alegria, paz e amor na sua vida, Alba. Oi, Manuel, chega um pouquinho mais para frente do computador para a tua voz ficar um pouquinho mais forte. Fica legal. A pergunta aqui é do professor Lainho. Emanuel, por aqui no estado do Maranhão, você sabe se temos alguma comunidade dessas?
Não, que eu lembre de cabeça assim, não. Posso até pesquisar, porque tem pessoas que não são ligadas ao nosso trabalho e que estão desenvolvendo atividades maravilhosas no Brasil e que a gente venha conhecer depois, né? E o Maranhão é um desses locais que eu não sei, mas posso pesquisar para ver, né? Débora Batista, no Ceará tem intraterrenos, portais? Ó, se for começar a falar de cada estado do Brasil, nós vamos ficar aqui, acho que a noite inteira, Flávio. Eu vou ver se eu consigo fazer um mapinha, talvez, disponibilizar para vocês aí no Boa programa, ideia. né, desses pontos mais importantes. Aí vocês vão ver a quantidade de pontos que tem no Brasil, né, inclusive lá no semiárido, né, no Piauí, inclusive, tem um trabalho fantástico sendo feito lá no Piauí, Rio Grande do Norte, né, na Serra do Espinhaço, ali na Bahia, e nem vamos entrar em detalhes, que todo local, o Brasil, ele é muito, 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 muito especial. Né? Esse país que nós estamos vivendo aqui é um grande platô que tem várias conexões com esses mundos intraterrenos. O Sérgio Duarte, pergunta dele aqui é a seguinte: onde esses seres estavam quando ocorria as duas guerras mundiais? Estavam de férias pela galáxia? Eles estavam fazendo o possível para ajudar o que eles podiam. Porque, na realidade, aqui na superfície, nós somos os responsáveis por tudo que acontece. Né? Nós, a humanidade da superfície, cria a sua realidade, cria suas desavenças, e toda essa matrix, toda essa loucura e, ao mesmo tempo, maravilhas que nós criamos aqui na superfície. Esses seres, eles não atuam pontualmente, mas em algumas situações eles atuam. Uma coisa que nós sabemos categoricamente, que, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, né, que quando houve aquelas explosões atômicas, aquilo foi o fim da rosca, vamos dizer assim, foi o limite do limite da ignorância humana. E aí eles começaram a intervir mais diretamente, junto com os extraterrestres, começaram a atuar mais diretamente, inclusive impediram uma guerra nuclear. E depois, em vários eventos que aconteceram ainda durante a Guerra Fria, eles atuaram impedindo essa suposta guerra nuclear. Tivemos vários casos, se você ver a história, tivemos vários casos em que, por milagre, de uma certa forma, alguma guerra não desenvolveu-se a nível atômico. Por que será? Porque também aquilo afetaria toda a superfície, acabaria com a vida na superfície e afetaria eles também. E isso não está dentro dos planos. Né? Por isso que nós estamos conseguindo levar a superfície aos trancos e barrancos, mas não nos autodestruímos ainda, porque sempre tem alguém para interferir. Os próprios aceleradores de partículas, tem todo o monitoramento deles para que a gente não faça uma grande besteira e transforme isso aqui num baita buraco negro. Tem toda uma assistência. Então, eles agem, mas agem de uma maneira que você não sabe diretamente, porque isso poderia... O que vai acontecer se nós estamos fazendo nossas besteiras, para não falar uma palavra pior, e vem uma nave e interfere lá? Essa nave, vamos dizer que saiu lá da intraterra, trazendo uns caras lá, e vieram interferir ali para o cara não explodir um troço. E aquilo sai na mídia mundial. Meu Deus, está reconhecido a situação ufológica, existe tecnologias avançadas, não sei o quê, o status quo da nossa civilização vai para a Terra. Dinheiro perde valor, nossa tecnologia vira lixo, sabemos que nós temos seres muito mais evoluídos, aquilo que o Flávio tem não vai valer mais nada, né? Quer dizer, vai ser destruída toda a nossa possibilidade de continuar ainda tentando evoluir de uma forma harmônica, entre aspas, né? Então, isso eles não querem. Intervenção, de maneira nenhuma. Então, eles agem em certos pontos, certas situações, que se a gente começa a cavocar na história, ou ver com detalhes, a gente vai ver ponto por ponto onde que teve uma atuação estranha e que aquilo não aconteceu. Que nem o caso lá dos mísseis de Cuba, né? E outros casos aí. Emanuel, eu nunca ganhei tanto presente na minha vida como hoje, viu?
o balaio de presentes de aniversário tá cheio. O Ivan Bruno Guerra também deu um presentinho de aniversário aqui. Pandeirinho da Sorte, Ivan, gratidão. Ele falou, é sempre uma satisfação fazer parte dessa família. Valeu. Olha a Viviane aqui também. Ei, Viviane, gratidão, querida, feliz aniversário. Grato, querida, pelo seu presente, olha. Que maravilha, e você merece, Flávio, você merece bastante presente. Chuva de presente de aniversário hoje aqui no programa, hein? É muito legal ganhar presentes. Esse Ricardo, é o resultado de um trabalho maravilhoso, de uma dedicação por amor, né? E você se dedica com amor, sabe? O teu coração está no que você faz. E as pessoas sabem disso. Verdade, é verdade. Eu gosto muito de fazer as lives aqui. O Ricardo Lino, ele disse, vai chegar um momento em que os intraterrenos vão subir em massa à superfície do planeta e interagir e ajudar a humanidade no processo de transição planetária? Então, Ricardo, isso é verdade. Isso está dentro do projeto, vamos dizer assim. É um dos projetos. Quando nós estivermos bem, com boa parte da humanidade já vivendo nessa quarta dimensão, nessa nova Terra, eles vão sair em grande quantidade para ajudar a formar essa nova estrutura que nós vamos viver. Esse novo mundo, essa nova civilização, entre aspas, como o próprio Chico Xavier já falou, né? Que nós vamos ter altíssimas tecnologias, nós vamos ter até televisão para conversar com os falecidos, nós vamos ter um monte de coisas maravilhosas para curar o nosso corpo físico, e isso vai vir com esses povos, né? Então, nesse momento da transição em que boa parte da humanidade já tiver resgatado sua essência, está vivendo no novo tempo já, eles vão sair para montar toda essa estrutura, ensinar a gente a como viver de maneira colaborativa, cooperativa, harmônica e viver por amor, que é a base do que eles vivem, né? Tudo que eles fazem é porque eles amam. Mais um presente de aniversário para o balaio de presentes. Silvia Helena, ela nos ajudou aqui com um super sticker. Gratidão, querida. Valeu. E Roberta Suzy disse, vocês já ouviram falar da Operação Prato? O Brasil foi o primeiro país no mundo a admitir a existência de extraterrestres. Sei que a pauta são intraterrenos, mas ela quer um comentário seu. Sim, o coronel Irangê, né, fez aquela Operação Prato. Eu tenho amigos que conhecem bem essa história presencialmente, inclusive que moravam na região de Colares, né, na Amazônia ali, que ele atuou e fez uma investigação do Exército, mas ela foi uma investigação secreta, ela foi uma investigação reservada. Ela saiu recentemente, uns 20 anos atrás. Para mim, a minha cabeça, o tempo não funciona muito bem, assim, mas deve ser uns 20 anos atrás que eu vi que isso saiu na mídia, né? Toda essa Operação Prato, que era a investigação do fenômeno chupa-chupa na região de Colares, né? Que apareciam luzes e tal, e parará, e toda aquela investigação deles, e tem um monte de foto de naves, de luzes, e eles viram e tudo mais. Tanto que depois que foi tudo divulgado, o coronel morreu, né, supostamente por suicídio. Então, é uma operação bastante conhecida, divulgada, o mundo inteiro conhece, mas como tudo na ufologia, nós temos casos maravilhosos na ufologia mundial, de quase todos os países. Se você vê dos Estados Unidos, da China, meu Deus, tem muita casuística fantástica assim, parecida, né, mas não sai disso. Né, fica conhecido, mas só naquele meio, na panelinha que vai em congresso, que vai em evento e tal. Por isso que eu parei de ir em congresso. Porque eu ia, sabe, eu fui em tanto congresso da palestra, congressos nacionais, internacionais, e eu acabava vendo que quase sempre as mesmas pessoas que estavam lá na plateia. Por mais que tinha 100, 200, 500 pessoas, era um ciclo das mesmas. Então aquilo atinge um público muito pequeno. Hoje, através de programas que nem do Flávio Vale, você consegue atingir uma quantidade muito maior de pessoas, levando informação condizente. Inclusive, pode-se levantar até documentações para trazer aí e tal, mas não é bem a tônica do canal dele. Mas
se pode trazer documentos de eventos específicos e pode mostrar para uma grande quantidade de pessoas essa nova realidade. Mas então dizer que o Brasil tal foi meu pioneiro no negócio, não foi. Só que é um caso bastante importante que aconteceu no Brasil. E nessas panelas sempre tem alguém que se acha o dono da panela. Sempre. Aí fica complicado. E eu passei muitas aragens com os donos de panela, viu? Te garanto. Olha, você. Um dono, principalmente. É. Olha, é o seguinte, Emanuel, você está nessa panela e essa panela é minha. Uhum. Fica aí ligado. Cara, você não imagina o circo que montou-se, porque eu investiguei em Crop Circle. Eu fui fazer uma investigação num círculo de plantação aqui na minha região, e que ficou famoso. E eu fiz toda a análise no laboratório da universidade, conseguimos fazer até cortes, estilete das células das plantas e tudo mais, mostrando toda a parte de hormônios que agiu ali, entortando as plantinhas para fazer o desenho e tal, e tal, e tal, e tal. Publiquei esse material, é um material científico, de como que ficam as plantações de trigo num crop circle, e um crop circle que foi famoso, enorme, grande, maravilhoso, né? E você não imagina a cortada que eu levei. E a pergunta da Hélida Viana. Você já ouviu dizer que a Terra subiria e ocuparia o seu lugar de bilhões de anos, de onde se deslocou? Já ouviu falar? Não, na verdade aí está invertido. A Terra ela veio para esse lugar aqui de um lugar de fora. Isso há mais ou menos aí uns 3,5 bilhões de anos atrás. Né? A Terra, na verdade, não existia aqui onde nós estamos. Ela foi trazida para cá, aqui que ela ganhou a vida, foi esse espírito que anima esse planeta, porque o planeta que abriga a vida, gente, que tem plantinha, água que corre, micro-organismos que geram os corpos das criaturas mais avançadas, que nem os animais, nós e tal, são seres vivos. O planeta, para que ele abrigue vida, ele tem que ser um ser vivo. E o que é um ser vivo? Ele tem que ter algo que o anime. É o ânima. Ânima nada mais é do que alma, do que o espírito, uma essência divina. Então a Terra, ela teve um ser que assumiu esse corpo e fez com que ele nascesse. Ele foi semeado com várias origens para dar a vida que nós temos hoje aqui nesse planeta maravilhoso. Então a Terra, o corpo que a Terra tem, ele já veio de um outro local para cá há tantos bilhões de anos, e aí começou-se toda essa nossa história nesse sistema solar. E agora a Terra passa por um outro estágio de evolução dela mesma. Juliane, valeu, querida, grato. Ela disse parabéns, que seu novo ano de vida seja repleto de bênçãos e luz e que você continue nos iluminando com suas lives. Feliz aniversário. Gratidão, querida, valeu, hein? A pergunta da Hélida já foi. Agora é a da Juliana. Você que fez aqui o presente, é a tua pergunta. Ela disse, preciso saber se a nave em forma de asa delta, a nave negra em forma de asa delta pertence a seres hostis, é verdade? Ai, como que eu vou dizer isso, né? Eu sei que tem essa nave terrestre aí, que é um avião invisível, que é igual a um Delta, né? Que é uma nave negra, é um Delta, que é o famoso avião invisível dos Estados Unidos, né? E que voa por aí, as pessoas acham que é disco voador e, na verdade, é um avião deles fazendo um monitoramento. Mas existem naves triangulares no planeta, né, que vêm da Confederação, que fazem parte do pessoal do bem, da Fraternidade Branca e tudo mais, e que monitoram por aqui. Tem naves em forma de tetraedro, né, em forma de pirâmide, tem circulares, tem vários tipos, e todas são confederadas. Uma coisa importante de entender é o seguinte, dos anos 45 para cá, principalmente, a Terra viveu uma que se chamou quarentena planetária, que é quando esse conselho de seres extraterrestres e intraterrenos físicos, concretos, que nem nós, assim, gente que pode tomar chimarrão com você ali, tomar café e tal. Mas, bah! Mas bate
né? Pode acender a fogueira, porque está frio aqui bastante. E aí, eles tomando o chimarrão deles, eles decidiram que iam botar a terra numa quarentena, porque tinha muita gente vindo de fora e que não tinha nada a ver com o projeto aqui da terra e que estavam interferindo, né? Os famosos Zeta Reticuli lá, o cara, os pessoalzinho lá, nada a ver da Ursa Maior. E eles se transformaram e colocaram a terra numa quarentena, exatamente. Justamente para inibir esses fenômenos que você mostrou aí, de abduções, né, abduções involuntárias e com ações negativas. Tivemos, inclusive, infiltração de naves lá em 47, que foram abatidas pelas naves da Confederação. Aquele caso Roosevelt, por exemplo, o caso Socorro, tem 16 naves que caíram nos Estados Unidos e que estão guardadas com eles lá para estudo e que derivaram de abate. Não foi abatido pelos nossos aviãozinhos jogando missilzinho. Isso é uma piada. Missilzinho, rainho dos nossos aviões, é igual criança com pistolinha de água. Não faz nada. Quem derrubou esses carinhas aí, mais feioso, foi a própria Confederação. E essas naves foram resgatadas, estuda-se ela nesses grandes hangares subterrâneos aí do Exército e tal, desse governo oculto aí, e tentam fazer a engenharia reversa. Isso existe. Então, nós estamos vivendo uma quarentena. E nesse processo de quarentena, ela se intensificou muito. E, na atualidade, não entra mais naves de seres que sejam desinteressantes ao projeto. Então, dizer que é uma nave negra que veio aqui, ela é má, cheia de gente ruim, isso não tem mais. A partir do momento que ela vai chegando, ela já é mandada embora. E se meter a besta de entrar, ela é derrubada. Como já foi várias vezes, nós temos N casos na história. A triangular é igual essa que eu mostrei ali no fundo da tela? Exatamente, triangular. É, olha que bonitinha. Linda, né? Muito linda. Ralph Games Plus, existe mesmo os crânios de cristal? Existem, é uma coisa, é um enigma, né? Ainda é um enigma. Eu nunca estudei a fundo, eu li só uns 3 livros que tratam a respeito, mas também nenhum livro é conclusivo a respeito dos crânios de cristal, mas eles existem. Não sei se eles têm alguma conformação a respeito de algum projeto, mas não tem nada a ver com essa história dos discos solares, dos cristais do coração do planeta, não. É uma outra história que eu ainda não consegui encaixar, e os contatos que eu tenho, as pessoas que eu converso, inclusive colegas de trabalho, né, a gente não chegou em conclusões ainda não a respeito disso. Só que eles são arquivos. Como todo cristal, o cristal arquiva informação. Nossos computadores, tudo que nós estamos fazendo aqui é graças aos cristais, né? Senão nós não estaríamos tendo essa live hoje. Tudo isso é feito por cristais. Então, esses cristais dos cânions de cristal, eles têm muita informação guardada neles, inclusive sobre a história da humanidade como um todo, né? E através de dermóptica, tem livros, inclusive, escritos só de pessoas que, com dermóptica, começaram a pegar informações desses crânios de cristal e começaram a publicar. Muito interessante, bastante interessante, e tem muito a ver com o que a gente escuta desses seres. O Laio Couto, como é a aparência deles? Dos intra? Isso. São igual a gente, praticamente igual. Né? Se você encontrar na rua, você não vai ver diferente. Lógico, atuam com eles também seres de outros mundos, né? Que também são associados. Então, o cara pode sair de uma montanha e ser meio diferentão, assim, porque é de outro mundo. Mas, em termos gerais, os intras, que os grupos que nós fazemos parte, já todos nós, quem já teve contato dos nossos grupos com os intra, pessoalmente, assim, eles são pessoas como nós. Você encontra ali e você vai dizer, nossa, é uma pessoa comum, parece um mongol, ou parece um indiano, ou parece um chinês. São pessoas como nós conhecemos. O Diego Medeiros, gratidão, Diego, e ele falou, os intraterrenos têm ligações com o governo oculto? Tem cidades intraterrenas negativas ou só positivas? Então, Diego, para ter essa tecnologia de manter esses locais com vida, tem que ser positiva, senão não vai conseguir manter.
né? Então, essas estruturas todas que são criadas dentro do planeta Terra são estruturas criadas por uma tecnologia avançadíssima, que só seres ligados à Confederação de Mundos têm acesso. Então, são todas bases confederadas, todas positivas, né? Tanto que são da Fraternidade Branca. Né? Sim, ele quer saber também se tem conexões com o governo oculto. Então, o governo oculto é nosso, é coisa nossa. A história da humanidade, quando eu contei lá a história da nossa origem derivada dos povos de Órion, lembra que eu contei que tinha uns dissidentes do projeto original? E um dos caras que comandava essa dissidência era, por coincidência, um reptiloide, né, que era o tal do Satanael. Então, existe essa equipe que baseia esse governo oculto, mas a grande liderança deles vive só no plano astral da Terra e age através das pessoas da superfície. Esse é o governo oculto. Pessoas da superfície agindo aos comandos dessa estrutura astral desses seres que se rebelaram contra esse projeto Terra, que muita gente chama de arcontes, o que seja que for, que está aí nesse plano astral. Então, eles agem induzindo as pessoas, ou seja, estimulando as pessoas a fazer essas atitudes nocivas ou degradantes, e as pessoas entram nessa onda e acabam compactuando, criando um karma e um processo de contrato com esses seres e que vai vidas nisso. Isso é o governo oculto. Isso é uma estrutura oculta que mantém essa matrix toda que nós estamos vivendo hoje. Não tem absolutamente nada a ver com intraterreno e extraterrestre. A Cláudia disse, como eles vivem? Eles se alimentam também, os intraterrenos? Se alimentam como nós também, são todos vegetarianos, né? Eles se alimentam muito de sucos de vegetais, extratos de vegetais, tem uma espécie de uns extrato mesmo, uns alimentos assim muito parecido com esses que a gente faz em centrífuga aqui, que vira a essência. Se passa a cenoura na centrífuga, sai um caldo grosso daquela cenoura, né? Então eles se alimentam muito com isso. Lógico, além de trabalhar energias, trabalhar com muito prana, né, com muitas energias que alimentam o corpo, mas usam alimentos sólidos também, mas todos são dessa linhagem bem vegetariana mesmo, né? Para não dizer vegano, eles só comem vegetais. Né? É isso. Mas essa aqui, da Roberta, para fechar, o ET de Varginha era um intraterreno? Então, é mais um caso que amigos estudaram, eu andei por lá também na época, ficou bastante famoso o caso do ET de Varginha. É bem provável, não tenho certeza, que ele seja uma criatura da intraterra mesmo, e que saiu na superfície, como aconteceu em vários casos no mundo inteiro. Teve casos parecidos que aconteceram na China, na Rússia, no próprio Estados Unidos, né, de criaturas estranhas assim aparecer do nada, como se tivesse saído de um portal. Né? Então é muito provável que essa criatura saiu ou da intraterra ou dessa terra de quarta dimensão paralela. Né? E acabou se perdendo aqui sem saber o que ia fazer. Se você ler aquele livro que eu indiquei ali, Passaporte para uma Outra Terra, de Jacques Berger, você vai ver ali um apanhado da literatura mundial de fenômenos de pessoas desaparecidas e de criaturas e pessoas que aparecem em tempos diferentes e criaturas diferentes. É muito legal você começar a ver que nós temos uma interação dimensional física com outras realidades, e essas realidades se apresentam. E muitas vezes aquele carinha que apareceu lá em Varginha nem ET era, né? Ele é um terrestre, só que desconhecido, né? Não vive na superfície. Cristina, olha o presente da Cristina no finalzinho da prorrogação do segundo tempo, ela fez um golaço aqui, valeu Cristina por nos ajudar, Pandeirinho da Sorte, grato pelo teu presente sensacional, hoje o balaio encheu de presente de aniversário, hein Emanuel? Que maravilha, você pergunta, gratidão Emanuel, ó, pergunta aqui do José, pergunta bônus. Esses seres têm a ver com os Néfilins? É aqueles lá da Bíblia, os gigantes. Na nossa história lá antiga, de Atlântida, né, os primeiros híbridos que nasceram dos pleiadianos, quando eles entraram em relacionamentos amorosos com as mulheres e os caras de Lemúria,
porque na verdade eram homens e mulheres, pleiadianos masculinos e femininos, se encantaram pelas lemurianas e pelos lemurianos. E desse choque de hibridismo de duas raças diferentes nasceram o que foi chamado de gigantes. Então, os primeiros Atlantes eram grandes. Não é gigante, que nem o pessoal desenha aí, chega a ser uma piada, né? Aqueles troço monumental. Não, o cara é grande, tipo aqueles chinês gigante lá e tal, mas não um demônio, parece um prédio. Né? Os caras tinham aí no máximo 3 metros de altura. Como grande parte dos ETs que mantém contato com a gente, que são os apunianos, eles têm de 2,5 metros a 3 metros de altura. A gente fica meio parecendo um anão do lado deles, mas não são gigantes. Então eram seres grandes assim, eram híbridos. E depois as descendências desses híbridos já ficaram um pouco mais normal, assim, desceu aí para 2,5 metros, 2,40 metros de altura, e que originou a raça dos Atlantes. Os Atlantes, eles tinham tanto desenvolvimento intelectual, né, físico e de capacidade, né, inclusive parapsíquica, derivada desse choque de hibridismo. Por isso que é uma civilização que cresceu tão rápida, ela derivou da Lemúria. Né, e essa civilização ela tomou conta praticamente do planeta Terra inteiro, envolvendo todas as outras colônias de outras raças que existiam por aqui, virou um Estados Unidos dominando com a Coca-Cola, sabe? Começou a tomar conta, entrando em tudo quanto é lugar. Né? E desse povo aí, desses gigantes, não sobrou ninguém na época, né? Sobrou só os Atlantes, que daí parte deles, alguns deles, os mais evoluídos, os mais avançados, é os que conseguiam e conheciam os acessos para a intraterra e começaram a montar essas bases, esses locais dentro da Terra. Então os gigantes desapareceram naquela época. 12, deve dar uns 30 mil anos atrás, por aí. Isabel! Valeu, Isabel, pelo seu presente. Gratidão, querida. Diego Medeiros também. Valeu, Diego. Ele disse feliz aniversário, Flávio. Continue com essa força. Seu canal é incrível. Valeu, 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 valeu. Grato mesmo, Diego, Isabel e todos vocês que... Olha, chuva de presente aqui. Tânia, oi Tânia. Ela falou, Flávio, muitas felicidades e que possa sempre semear sementes e acolher frutos. Linda data, sua pandeirinho da sorte para a Taninha. Valeu pelo teu presente. Chegamos ao final da nossa live de hoje. Nós tivemos aqui o maior presente de todos, que é a presença de Emanuel Sanches, e o tema intraterrenos e a transição planetária. Emanuel, considerações finais e se despeça da nossa audiência, por favor. Então, Flávio, grato pela oportunidade de estar aqui presente no dia do teu aniversário. Eu fico muito honrado com essa ação, né, poder estar aqui. E eu queria encerrar falando justamente dessa profundidade da temática intraterrena em todo esse projeto, né? Nós, como um projeto de humanidade que está tentando aprender a ser irmã ainda nós dividimos as fronteiras, ainda nós dividimos por preconceito as raças e tudo mais, mas nós estamos caminhando por certo, sabe? A gente está caminhando para um momento em que a gente vai se irmanar como humanidade, e essas fronteiras todas vão virar, na verdade, locais de abraço entre as várias raças que habitam a superfície desse mundo. E essa é a meta, essa é a proposta desses seres que habitam o coração desse mundo que nós vivemos, né? Eles amam tanto a Terra e a superfície da Terra da mesma maneira que eles amam a gente também. Então existe se você começar a trilhar esse caminho, você vai ver que o feedback é muito rápido. A ação desses seres é muito rápida em termos de auxílio, de ajuda positiva na vida da gente quando a gente caminha junto com eles. E eles estão intimamente ligados com os extraterrestres confederados, porque a maior parte das bases dos confederados na Terra fica nos mundos subterrâneos. Também tem as bases subaquáticas, mas são naves gigantes. Mas dentro da Terra, todas são bases da confederação, gente. É do pessoal do bem que está aqui agindo e cuidando desse projeto todo, estão na intraterra. Então, trilhar esse caminho só pode trazer coisas boas para a vida de todos nós, e é muito conhecimento, é muita informação que está disponível por aí, e é só começar a trilhar que vai aparecendo.
Agradeço vocês terem me suportado tanto tempo aí, e principalmente a caída ali, que eu não percebi que caiu a conexão, mas estamos aí festejando o aniversário de um grande amigo que eu gosto muito e admiro de coração. Vamos lá, pessoal. Rebobinem a fita, assistam novamente esse programa, principalmente quem chegou depois, para não perder o início desta live. Muita coisa foi dita, muito conteúdo derramado no seu tapete. Indique o canal para mais pessoas. Deixa lá o teu comentário, o coraçãozinho será entregue para todo mundo que comentar. O like, o joinha, o gostei, vou até olhar quantos que nós tivemos aqui no programa de hoje. Vou atualizar. Mais de 1.200, dá tempo de chegar em 1.500. A meta de hoje, 1.500, vai ganhar força essa live e nós teremos chance de alcançar mais pessoas na internet se você deixar esse like para nós. Voltaremos amanhã no mesmo horário. Um abraço de alma a todos. Eu ainda tenho 21 minutos de aniversário para comer o bolo, viu? Eu tenho que ir ali, então. Até amanhã. Abraço de alma, namastê. Namastê.